Larissa e esse é o nosso último vídeo do curso Edificações Autossuficientes em Energia. E é nesse curso que a gente vai entender como que a gente sabe se o projeto foi, de fato, uma NZEB, ou seja, uma edificação de energia quase zero. Bom, recapitulando o que a gente já viu nos vídeos anteriores, primeiramente a gente precisa trabalhar com a eficiência energética do projeto. A gente precisa adotar estratégias corretas, que tornem a edificação menos dependente da energia elétrica. Isso está incluindo aproveitamento de iluminação natural, aproveitamento da ventilação natural, uso de equipamentos eficientes, A gente vai comprar um ar-condicionado, tem que ser um ar-condicionado eficiente. E com isso, a gente consegue diminuir a demanda energética da edificação. Em seguida, a gente precisa gerar energia. E essa geração, já mostrei para vocês, que a forma mais indicada é através da geração fotovoltaica. Porque com a geração fotovoltaica, a gente consegue integrar de fato a geração na edificação. A gente consegue utilizar os módulos como elementos da envoltória. A gente consegue criar a partir do módulo fotovoltaico. E ele acaba fazendo parte do conceito arquitetônico. Então, isso quer dizer que a gente precisa trabalhar com diferentes estratégias de projeto para chegar numa edificação NZEB. Mas e aí? Como que a gente sabe se essa edificação é de fato uma edificação de energia quase zero ou até mesmo uma energia positiva? E esse vai ser o momento de a gente voltar lá para a etiqueta, onde já tinha sido preenchido uma série de questões, mas tinha ficado faltando um percentual de geração. Então, aqui vai ser anotado qual é o percentual de suprimento energético do sistema fotovoltaico, através de uma simulação computacional, em relação àquele consumo energético estimado. Se esse valor for superior a 50%, essa edificação ela já é considerada uma NZEB, uma edificação quase zero. Se o valor for superior a 100%, a edificação passa a ser considerada edificação de energia positiva. Vamos dar uma olhadinha nisso na prática? Eu trouxe aqui uma série de exemplos de edificações que são ou de energia zero ou até mesmo de energia positiva. E a gente vai ver que é possível. O primeiro exemplo é o Laboratório Fotovoltaica da UFSC. Eu, inclusive, fiz esse projeto, eu fui a arquiteta responsável por esse projeto. E esse projeto ele foi todo concebido com as estratégias bioclimáticas adequadas ao clima de Florianópolis. E vocês podem ver que a gente tem uma grande área de módulos fotovoltaicos em ambas as coberturas. E além disso, a gente tem mais estruturas fotovoltaicas. A gente tem um estacionamento solar e aqui a gente tem uma cobertura de um posto de recarga do ônibus elétrico. Esse projeto teve como objetivo, além de usar as estratégias bioclimáticas, de ser energia zero, energia quase zero. Mas a gente chegou num resultado ainda bem melhor, eu vou mostrar para vocês. E outro objetivo desse projeto era que ele se tornasse uma vitrine da tecnologia fotovoltaica, através da demonstração de que módulos convencionais podem sim ser utilizados para a integração arquitetônica e ainda agregar valor estético. Por exemplo, aqui a gente tem uma cobertura curva onde os módulos foram colocados seguindo a curvatura. E em determinados ângulos, na verdade em quase todos os ângulos que a gente olha, parece que os módulos são curvos, porque eles seguem perfeitamente a curvatura. Aqui ao lado a gente tem uma cobertura inclinada, mais convencional, com os módulos sendo colocados acima dela. Em ambos os casos a gente deixou 10 centímetros de afastamento entre módulo e cobertura. E com isso a gente tem uma ventilação constante nas costas dos módulos. Aqui a gente tem um estacionamento onde os módulos foram utilizados como o próprio material de vedação. Então não tem nenhum elemento abaixo deles. E isso garante também um bom desempenho energético. E aqui a gente tem módulos que foram colocados mais horizontais, apesar de não ser a melhor inclinação aqui para Florianópolis. E ainda assim, quando a gente avaliou todos esses sistemas, esse aqui teve um grande destaque em relação à produtividade. Vamos dar uma olhadinha nas estratégias que foram utilizadas nesse projeto.
foram utilizados, né? Então a gente tem aqui um posto de recarga para o ônibus elétrico, que é um ônibus movido 100% com energia solar. A gente tem sistemas fotovoltaicos, né, em todas as coberturas. Foi previsto ventilação, aberturas, né, para ventilação cruzada. Brises nas fachadas onde a gente sentiu necessidade de proteger melhor o ambiente interno da irradiação direta. Laje-jardim para o conforto térmico. A telha utilizada foi uma telha sanduíche metálica de cor branca. Ao redor a gente tem os espelhos d'água que criam um microclima bem agradável em relação ao ambiente externo e eles ainda servem como proteção, como uma barreira mesmo, em relação às janelas, visto que a gente está instalado num laboratório, esse laboratório está instalado num parque tecnológico onde não há muros. Então, o fato de a gente ter um espelho d'água ao redor da edificação cria essa barreira que dificulta, né, o acesso às janelas e traz mais segurança. A gente tem o estacionamento solar, a gente utilizou vegetação local, né, somente vegetação não exótica. Foram feitos uso de materiais locais, renováveis e de baixo impacto ambiental, principalmente tijolo à vista. Toda a iluminação interna foi calculada para ser o mais eficiente possível através de uma equipe, né, de engenharia elétrica que olhou atentamente para cada luminária e para cada lâmpada para que o projeto tivesse um ótimo desempenho de iluminação, uma iluminação adequada em todos os pontos e que isso não representasse um alto consumo energético. Então a gente tem uma eficiência muito legal na iluminação. Além disso, a gente tem o aproveitamento da iluminação natural, sempre que possível. Onde a gente usou madeira, foi utilizado madeira de reflorestamento. A gente promoveu o terreno, né, todo ele é permeável. Então, onde a gente precisava cobrir de alguma forma, a gente utilizou o piso grama. Também foram adotados pergolados em algumas fachadas também, que a gente achou mais interessante para a proteção das janelas. E a gente tem o ônibus elétrico, né, que é um veículo elétrico que faz o transporte dos alunos do campus da Trindade até o Sapiens Park, que é no norte da ilha de Florianópolis. Então, com isso, a gente também garante uma maior eficiência, né, e muitos alunos não precisam se deslocar com um ônibus convencional ou até com seus veículos. Esse projeto, ele gera bastante energia, bem mais do que o necessário para a manutenção das edificações. A gente gera 148% do consumo desses dois blocos, com todos esses sistemas instalados. Bom, o Laboratório Fotovoltaica UFSC, ele é considerado um edifício de energia positiva, porque ele gera 148% da sua necessidade, né? Então ele tem um excedente de 48%. O laboratório está em expansão, então aqui estão as edificações atuais e aqui está a nossa nova edificação. Esse projeto foi meu e da arquiteta Isadora Custódio, também pesquisadora do Fotovoltaica UFSC. E aqui o objetivo foi utilizar os módulos como vedação nessas duas grandes coberturas e utilizar módulos também como brises. O objetivo desse projeto foi dar mais visibilidade a essa solução não tão usada ainda e treinar, né, até a mão de obra e trabalhar mais a questão da vedação, do módulo como vedação. Esse projeto, ele está em fase de construção e ele foi simulado detalhadamente, né, para a gente quantificar qual seria o percentual de suprimento energético dessas grandes coberturas em relação a ele. Mais uma vez, muitas estratégias bioclimáticas foram utilizadas, como aproveitamento de iluminação natural, uso de iluminação artificial de LED, promoção, né, da ventilação natural, vegetação interna para promover a qualidade do ar interno. E um grande diferencial desse projeto foi os módulos fotovoltaicos serem utilizados como um elemento que causou sombra na cobertura, nessas lajes aqui de baixo. Então, esse elemento sombreador reduziu muito a carga térmica da edificação.
e isso resultou num baixo consumo para resfriamento e também trouxe, né, nesse sentido, muito mais eficiência energética para a edificação como um todo. Em termos de números, essa edificação ela gera 210% mais energia do que o necessário para sua manutenção. Esses são dados de simulação, né? Além disso, ela é uma edificação de classe A, então ela é de fato uma edificação de energia positiva. Bom, esse exemplo também é bem legal, ele é uma edificação residencial que fica lá em Estocolmo, na Suécia. E é uma edificação que também é energia positiva. Apesar de ser um prédio e apesar de estar num clima tão diferente do nosso, onde eles têm muito pouco sol, eles têm muito frio, através das estratégias bioclimáticas utilizadas para reduzir a necessidade energética, eles conseguiram gerar mais do que o necessário utilizando módulos nas fachadas e na cobertura. Vou mostrar aqui para vocês. Nas fachadas, né, eles têm uma área de 730 metros quadrados, contando fachada com cobertura. E com isso, a geração foi suficiente para gerar toda a energia necessária. Então, também é um caso de energia positiva. Outro exemplo que eu trouxe aqui para a gente é a creche Assis. Essa creche também ela é bem interessante, ela também foi um projeto concebido do zero para ser eficiente em todos os níveis. Inclusive, essa creche ela recebeu o selo LEED Platinum, que é muito interessante porque foi a primeira creche que recebeu esse selo, né? Então, ela gera energia através dos módulos fotovoltaicos que ficam nessa cobertura e nessa, ambas norte, e aqui ao lado na cobertura leste. Esse projeto também eu participei, eu fiz esse dimensionamento, né, essa definição de locação, e o projeto resultou em uma edificação de consumo inferior à geração. Então, mais um caso aqui de energia positiva. E por fim, o último exemplo que eu trouxe aqui foi o Sunset Cacupé, que é um empreendimento residencial onde cada unidade possui um sistema fotovoltaico. E o empreendimento foi calculado para que o suprimento de energia de cada sistema fotovoltaico desses suprisse mais do que 50% do consumo energético daquela edificação. Como a gente não tem acesso a cada consumo de cada morador, não tem como a gente afirmar, né, que de fato os moradores estão consumindo menos do que 50% da geração. Mas o projeto foi dimensionado para isso. E aqui vem um outro fator que é muito importante ressaltar, que o usuário que tem energia solar, ele também tem que ser consciente. Não adianta só porque tem um sistema de energia solar instalado no seu telhado, consumir energia sem se preocupar porque a energia vem do sol. O consumo consciente tem que passar por todos os níveis. Está lá na fase do projeto, está lá na fase da seleção dos equipamentos, está na fase do dimensionamento do sistema fotovoltaico para atender aquela demanda e, por fim, o usuário tem que ser consciente. Então, tudo isso é importante para que a gente atinja esse resultado de edificações autossuficientes em energia. E assim, a gente chega ao final desse curso de edificações autossuficientes em energia. Esperamos que tenham aproveitado, que tenham entendido e que tenham ampliado seus horizontes para projetarem cada vez mais, utilizando tanto a eficiência energética quanto a geração fotovoltaica desde a concepção, para que os projetos já nasçam eficientes e já nasçam com equilíbrio estético e desempenho energético. Aproveita para deixar esse recado, que se você gostou do curso, deixe seu feedback, vai ser muito importante para nós. Nos vemos no próximo curso.